Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Religião como alienação e controle social. Religião é uma coisa excelente para manter as pessoas comuns quietas. É aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. Napoleão Bonaparte. As concepções antropomórficas primitivas e ingênuas sobre divindades pessoais são incompatíveis com o conhecimento atual. As contradições internas nos conceitos de um Deus pessoal são fortes argumentos, especialmente o problema do mal, que desafia logicamente sua existência e desmonta a ideia de uma providência benévola preocupada com o destino humano. Por outro lado, existem os conceitos de deuses naturais, responsáveis pela ordem e harmonia do universo. Contudo, se não atribuímos qualquer personalidade a essas inteligências cósmicas para evitar os problemas dos deuses pessoais, elas se transformam em forças impessoais, indistinguíveis das leis físicas que governam o universo. Como Carl Sagan observou, a ideia de um Deus como um ser antropomórfico é risível, mas se nos referimos a um conjunto de leis físicas que regem o universo, então sim, existe um Deus. Embora seja emocionalmente vazio, não faz sentido rezar para a gravidade. Deuses impessoais são apenas jogos de palavras, metáforas que não explicam nada. Após explorar profundamente nossa compreensão da realidade, não encontramos justificativas objetivas para a crença em algum Deus, força superior, ordem moral universal ou realidade transcendental. No entanto, contestar logicamente a possibilidade de Deus não dissipa facilmente a crença religiosa. No máximo, causa um leve tremor que logo se dissipa. A irracionalidade da crença não impede sua fé. Milhões de pessoas mantêm convicções religiosas sem respaldo racional ou empírico, resistindo a críticas e argumentos contrários. A fé e a racionalidade podem coexistir desde que não se sobreponham. Curiosamente, quando se trata de questões de fé, a mesma razão e lógica que guiam a vida de alguém perdem sua agudeza e sobriedade, mostrando-se incapazes de avaliar questões de crença. Como Carl Sagan observou, não se pode convencer um crente com evidências, pois suas crenças são baseadas em necessidades profundas, não em fatos. Em última análise, a crença em algo superior não se baseia na razão ou na realidade, mas nas necessidades emocionais humanas profundas. Os afetos humanos têm uma influência poderosa e muitas vezes inconsciente sobre as crenças e ideais que justificam nossos objetivos e motivam nossas ações. A razão, muitas vezes, cede lugar à emoção, especialmente em assuntos de fé. Assim, o enigma não reside na existência de Deus, mas na mente humana e em sua propensão para acreditar, mesmo na ausência de evidências. As necessidades afetivas humanas são fundamentais e frequentemente eclipsam a racionalidade. Daniel Goleman destaca que as emoções desempenham um papel crucial em nossas vidas, muitas vezes superando o pensamento racional na tomada de decisões. A compreensão da natureza humana como seres civilizados e racionais por natureza é ilusória. Nossa civilidade é mais uma conquista cultural do que uma característica inata, moldada por nosso potencial cognitivo e adaptabilidade comportamental ao longo do tempo. Não avançamos devido a uma evolução biológica acelerada desde o Paleolítico até hoje. A evolução orgânica ocorre em um ritmo extremamente lento, em escala geológica, e não pode explicar totalmente nosso progresso. Podemos comparar o código genético, que contém toda a informação sobre o corpo humano, a um legado biológico que acumula sabedoria evolutiva ao longo de milhões de anos. Essa evolução genética de longo prazo é herdada. Os instintos biológicos são adaptados ao ambiente em longo prazo e são pouco versáteis devido à sua rigidez. Em contraste,
O intelecto humano é altamente flexível, permitindo-nos não apenas seguir instintos, mas adaptar nosso comportamento com base na inteligência. O intelecto foi a solução evolutiva para aumentar a adaptabilidade humana, permitindo uma microevolução adaptativa não hereditária em curto prazo. Com ele, podemos ajustar comportamentos rapidamente às demandas ambientais, melhorando nossa adaptação. A escrita, surgida por volta de 4000 a.C., permitiu o acúmulo e a transmissão de conhecimento cultural ao longo das gerações. Assim como a evolução genética acumulativa, a evolução cultural acumulativa ocorreu através da escrita, ampliando nosso conhecimento e capacidade de adaptação. Atualmente, dependemos do conhecimento acumulado, mesmo que não tenhamos experiência pessoal de todos os fatos. Isso inclui confiar em conhecimento científico e histórico, transmitido por outros, essencial para nossa sobrevivência e desenvolvimento. No contexto religioso, ela satisfaz necessidades individuais afetivas e desempenha um papel social integrador. Em nível individual, oferece explicações para a realidade, orientação ética e moral e esperança. Em nível coletivo, promove coesão social e previsibilidade. Os livros sagrados representam o legado cultural traduzido em termos religiosos, resumindo a experiência, costumes e ética de um povo ao longo do tempo. Eles oferecem um guia para viver e uma perspectiva de mundo compartilhada, mas não podem ser demonstrados como conhecimento objetivo, como leis físicas ou teoremas matemáticos. Para ser efetivamente seguida, essa sabedoria deve ser expressa de forma imperativa, como uma lei inquestionável, não apenas uma opinião. Autores de livros santos utilizam este artifício para garantir a obediência às suas regras, apelando à autoridade divina como fonte inquestionável. Além disso, apoiam-se na tradição para reforçar sua legitimidade. Nietzsche discute as condições para criar um conjunto definitivo de leis sagradas, evitar a continuidade da experimentação e afirmar que essas leis têm origem divina e são imutáveis desde tempos antigos. A religião não apenas estabelece regras de comportamento, mas também molda mentalidades desde a infância, fazendo com que as pessoas absorvam passivamente as normas morais e crenças culturais vigentes. Ela oferece uma resposta ampla para a realidade, sustentando sonhos e esforços individuais através do conforto existencial e da sensação de pertencimento a algo maior. A irresistibilidade da religião não se limita à tradição. Está enraizada nas profundas necessidades emocionais humanas, utilizando-se do contágio mental para a aceitação involuntária de crenças e ideias. Contrariando a ciência, a religião não se baseia apenas em racionalidade, mas dá significado subjetivo à existência humana, preenchendo lacunas emocionais e proporcionando um sentido de importância e razão de viver. Essas crenças, muitas vezes irracionais, persistem devido à sua capacidade de satisfazer a necessidade humana de acreditar em algo maior do que si mesmo, funcionando como um guia independente para orientar a vida. A religião, portanto, não apenas oferece conforto espiritual, mas também impõe uma estrutura ideológica que molda a força de vontade e a identidade das pessoas, tornando-as, em certa medida, escravas de suas próprias crenças e dos interesses nelas embutidos. Não é surpreendente que a história nos alerte sobre os perigos à liberdade sempre que a religião tenta se entrelaçar com o poder, e quando o poder vigente utiliza a religião para legitimar suas ações. A religião, enraizada em dogmas inflexíveis e autoritários, torna-se um símbolo de parcialidade e intolerância. Com astúcia, pode ser usada como uma artimanha para ocultar intenções questionáveis sob um véu de santidade. Ludwig Feuerbach.
observou com acerto que quando a moralidade se apoia na teologia e o que é correto depende da autoridade divina, atos imorais, injustos e infames podem ser justificados. 2 exemplos disso são a Santa Inquisição e as Cruzadas. Durante a Idade Média, ávida por poder, a Igreja Católica lançou mão da Inquisição para impor sua vontade pela força, criando o Index Librorum Prohibitorum para proibir leituras consideradas heréticas e manter o povo na ignorância. Bibliotecas foram queimadas e muitos foram torturados e executados publicamente por acusações duvidosas de bruxaria ou heresia, frequentemente para enriquecer a Igreja. As Cruzadas, por outro lado, disfarçadas de missão religiosa para salvar a Terra Santa, serviram principalmente para aliviar o excesso populacional na Europa superpovoada e expandir territórios, além de saquear riquezas do Oriente e reabrir o comércio no Mediterrâneo. Pilhagem, violência e opressão em nome de Deus deixam claro que quando religião e poder se unem, a vontade de Deus se torna a vontade do governante. Alguns acreditam que a religião já não é tão perigosa hoje, argumentando que há liberdade de culto. No entanto, isso pode ser uma ilusão criada pela propaganda religiosa. A religião ainda promove injustiças, usando ideologias para manipular as massas. Se surgem dúvidas, o medo é utilizado para manter a obediência. Explicando a realidade de forma mística, a religião aliena os oprimidos, fazendo-os aceitar a desigualdade e o sofrimento como parte de uma ordem natural divina. A ciência agora guia o conhecimento humano, enquanto a religião persiste como ferramenta para controlar e oprimir as massas, eficazmente representando seu papel. Prometendo uma felicidade eterna no além, desvia as preocupações das pessoas da realidade, fazendo da simplicidade, da humildade e virtude. Esta retórica cria uma casta de trabalhadores explorados, onde o trabalho árduo é visto como honroso e o ócio vergonhoso. Para alguns, a religião ainda serve como um paliativo necessário diante da injustiça e da desigualdade. Oferece uma fuga da miséria e do sofrimento através de várias formas de entretenimento e consumo. Remover a crença em Deus e a esperança de recompensa futura deixaria muitos apenas com medo, sofrimento e desespero. É evidente que muitos creem por necessidade, pois sua existência depende disso. A religião se torna um escudo contra um mundo sem sentido, e abrir os olhos para a verdade pode ser doloroso demais para muitos. O despertar para a realidade não revela uma paisagem agradável e bela, mas sim algo duro, áspero, árido e sórdido. Mesmo aqueles que não enfrentam o sofrimento parecem prisioneiros que, após uma vida na confortável cadeia ideológica, agora encaram horror e angústia diante da liberdade. Refugiaram-se na idealização de serem o foco de uma força divina benevolente, incapazes de superar a fantasia infantil de um pai cósmico que cuida deles. Freud descreve a religião como um sistema de doutrinas que explica os mistérios do mundo e promete uma providência que compensará as frustrações desta vida na próxima. A maioria não transcende essa visão infantil, o que é humilhante, pois muitos reconhecem sua insustentabilidade, mas ainda a defendem retrocedendo lamentavelmente. Os mais esclarecidos não se deixam seduzir por essas mentiras. A religião, em seu sentido amplo, tem sido um desvio para a humanidade, beneficiando apenas uma minoria e travando uma guerra contra a emancipação intelectual, impondo uma visão de mundo estática e irreal, obscurecendo a compreensão da realidade. Com valores morais dogmáticos impostos pela autoridade e pelo medo da punição divina, a religião alienou o homem da verdadeira consciência moral, distanciando-o dos conceitos de bem e mal que deveriam derivar da compreensão da natureza humana e dos motivos para agir moralmente e socialmente.
Todo indivíduo consciente sabe que a moralidade e as leis devem promover o bem-estar coletivo, não satisfazer os caprichos de um Deus tirânico. Quando a consciência dos valores é substituída pelo respeito à autoridade, os regulamentos tornam-se odiosos sem um Deus para compensar as privações. As pessoas deveriam entender que os regulamentos devem servir aos interesses coletivos, não dominá-las. Educar para essa consciência é crucial para buscar melhorias através de leis racionais, não de mandamentos divinos. Depois de corromper, alienar e perverter as faculdades humanas, criando uma realidade fictícia, a religião é vista como necessária para manter a ordem social, justificada como um meio de manter a paz, enquanto habilmente é usada para justificar o absurdo como uma espécie de pão e circo após a morte. Nietzsche analisou a psicologia do escravo que aceita sua situação abjeta e se satisfaz com isso, usando a atividade maquinal para aliviar o sofrimento, conhecida como bênção do trabalho. A religião sempre desprezou a sabedoria mundana, promovendo o desapego à realidade natural e valorizando a credulidade como virtude, obstruindo o progresso do conhecimento e da civilização. Imagine o progresso sem a religião que dominou as mentes, impedindo a investigação da realidade. Nos últimos séculos, à medida que o homem se libertou da superstição em prol da razão, houve mais progresso intelectual e material do que em toda a história anterior da civilização. Tecnologias avançadas, desenvolvimentos médicos, teorias científicas, tudo isso surgiu após a elite intelectual se emancipar da superstição. Por tempo demais, a religião manteve o homem na ignorância. Agora que nos libertamos da mentira sagrada, não podemos permitir que o progresso seja paralisado pelo dogmatismo. Se apelarmos para explicações sobrenaturais, permaneceremos tão ignorantes quanto nascemos. Apenas compreendendo a verdadeira natureza da vida, poderemos tirar o máximo proveito dela, educando as futuras gerações para a realidade, vivendo pelo verdadeiro significado da terra e da vida, sem falsas promessas. Não podemos permitir que nosso mundo seja relegado a uma casca de outra realidade oculta, que os dogmáticos discorram sobre os benefícios humanitários da religião. Essa mistura miserável de dogmas antinaturais e escravizantes que conspira contra o que há de mais humano na vida, obstruindo o progresso e desviando as noções saudáveis de moralidade humana. O além da religião, essa fuga da realidade natural, é a autonegação patológica, a necessidade covarde de falsificar a realidade para satisfazer um desejo de imortalidade. Isso é decadência humana, não benefício humanitário. Isso, porém, é apenas um equívoco. Devemos entender que, na ausência de um Deus, somos nós mesmos quem atribui valor às coisas. Não há ninguém para nos ditar o que fazer. A vida só pode adquirir um verdadeiro valor e sentido quando o homem reconhece sua própria liberdade. Quando ele abandona a mentira transcendental e passa a viver no presente, na realidade, somente então a vida recupera um valor e sentido genuínos, humanos. Contudo, enquanto o homem der mais importância a agradar fantasmas ultramundanos, em troca de uma promessa de paraíso, isso permanecerá impossível. Portanto, não nos deixemos enganar. A religião jamais poderá reformar a humanidade, pois é, como disse Ingersoll com perfeição, uma forma de escravidão. Se não fosse por essa falsificação, esse envenenamento da realidade, essa transferência de expectativas para um além, a vida não seria relegada a um estágio insignificante. O ateísmo simplesmente recentra a gravidade da vida em si mesma, em vez de caluniá-la em nome do além, do vazio. E se o ateísmo representa uma maldição, é certamente a maldição da liberdade. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!